Você já parou para pensar no que acontece com uma pessoa logo depois que ela morre? Será que os mortos estão dormindo em silêncio absoluto, ou continuam plenamente conscientes em outra dimensão? Essa é a pergunta que atravessa gerações, e a verdade é que o que a Bíblia revela sobre os mortos não é o que muitos imaginam. E o mais impressionante, entender isso pode transformar completamente a maneira como você encara a vida, a morte e a eternidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode abalar suas certezas. E no final deste vídeo, a última revelação será tão poderosa que vai mudar sua forma de enxergar até mesmo a eternidade. Agora imagine, você respira pela última vez neste mundo, e em um instante já está diante da realidade eterna. O corpo que conhecemos deixa de existir, mas a alma desperta para um destino que não tem volta. Isso não é ficção, não é superstição, é a realidade espiritual que a Bíblia descreve com clareza. E a grande questão é, para onde vamos quando esse momento chegar? Estaremos cercados pela presença de Deus ou experimentaremos a dor da separação eterna? Fique comigo até o final, porque o que vamos desvendar pode mudar radicalmente a forma como você encara cada segundo da sua vida aqui. A morte sempre levantou perguntas. Será que os mortos estão no céu, no inferno ou em algum lugar intermediário? Estão dormindo, inconscientes, aguardando o juízo final? Ou já vivem plenamente, em paz ou em tormento? A Bíblia não nos deixa sem respostas. E hoje vamos mergulhar nesse mistério. Não com opiniões humanas, mas com base exclusivamente na palavra de Deus. E antes que você pense que isso é apenas curiosidade, eu preciso te alertar. O que vamos revelar aqui não é só sobre o que acontece após a morte. É sobre como você está vivendo agora, porque as suas escolhas neste mundo vão determinar o seu destino na eternidade. Muitas pessoas evitam falar sobre a morte, como se o silêncio afastasse o medo. Mas ignorar a verdade não muda a realidade. Se a eternidade é certa, então precisamos nos preparar. E nada é mais urgente do que descobrir para onde estamos indo. Por isso, preste atenção. Cada versículo que vamos explorar traz um fragmento da verdade que une o quebra-cabeça da eternidade. E o que está em jogo não é apenas teoria bíblica, é a sua alma. Primeiro, precisamos entender, a morte não é o fim. Ela é um portal, uma transição. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso nos dá uma pista de que, para os salvos, a morte é apenas o começo de uma vida ainda mais real. Mas será que isso acontece imediatamente? Ou existe um tempo de espera? Pense comigo, quando um corpo é sepultado, tudo o que vemos é silêncio e imobilidade. Mas será que essa é a realidade completa? Será que por trás do que os olhos humanos veem existe uma dimensão invisível, onde a alma continua sua jornada? Essa pergunta não é apenas teológica. Ela é existencial. Porque se a morte é só o fim, então a vida aqui é sem propósito. Mas se a morte é uma passagem, cada decisão que tomamos hoje ecoa para a eternidade. Ao longo da história, muitos interpretaram a morte como um sono profundo. Baseiam-se em textos como Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Essa visão sugere que os mortos estariam inconscientes, aguardando a ressurreição, como se estivessem adormecidos em silêncio absoluto até o último dia. Mas será que essa é toda a verdade? E se o sono citado não for da alma, mas apenas do corpo? Quando vemos alguém em um caixão, parece estar dormindo. Mas e a alma? Para onde foi? Essa metáfora bíblica abre espaço para a reflexão. Se o corpo volta ao pó, a essência da vida, o sopro de Deus, não poderia simplesmente desaparecer. E aqui começa o mistério. O corpo repousa, mas a alma desperta para um destino definido. Esse é o ponto de tensão entre os que defendem o sono da alma e os que acreditam na consciência imediata após a morte. E é justamente nesse ponto que Jesus traz a resposta definitiva. Na parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas 16, Jesus nos dá um vislumbre do invisível. O rico, em tormento. Lázaro, consolado no seio de Abraão. Essa cena revela que a consciência imediata após a morte não é um vazio, não é um silêncio. É um estado real, onde já existe separação entre paz e sofrimento. Agora reflita comigo, Jesus não contaria uma parábola apenas para iludir. Ele estava revelando uma verdade espiritual profunda.
O corpo dorme, sim, mas a alma continua. E continua consciente. Isso muda tudo. Porque significa que o segundo após a morte já é o início da eternidade. Sem volta. Sem segunda chance. Na cruz, Jesus se virou para o ladrão arrependido e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Não foi amanhã. Não foi depois de 1000 anos. Foi hoje mesmo. Isso significa que a fé genuína abre uma porta imediata para a presença de Deus. A morte, para os salvos, não é o fim, mas o início da verdadeira vida. Pense no impacto dessas palavras para aquele homem moribundo. Ele não tinha mais nada. Nenhuma obra, nenhum tempo, nenhuma chance de reparar seus erros. Mas em um único ato de fé, ele garantiu a eternidade. E se ele, condenado pela sociedade, pôde ser recebido por Cristo, isso significa que a promessa está aberta a todos. A questão é, você crê? Mas nem todos escolhem esse caminho. A Bíblia é clara. Hebreus 9:27 afirma: está decretado que os homens morram uma só vez, e depois disso enfrentem o juízo. Isso significa que não existe reencarnação, não existe segunda chance. A vida aqui define a eternidade. Para os que rejeitam a graça de Deus, a morte abre a porta da separação eterna. E a Bíblia descreve esse estado como tormento consciente, um vazio sem retorno. Não é exagero. Não é metáfora. É o alerta mais sério que existe. Se a eternidade com Deus é plena, a eternidade sem Ele é devastadora. E o mais triste é que essa não é uma decisão imposta. É fruto das escolhas feitas aqui e agora. Apocalipse 20 descreve a cena do grande trono branco. Todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. Os livros serão abertos. E o livro da vida será a chave. Quem tiver o nome escrito nele entrará para a vida eterna. Mas quem não estiver, será lançado no lago de fogo. E aqui está o ponto. Esse juízo não será surpresa. Porque cada pessoa já estará experimentando um estado provisório desde a morte. O juízo apenas confirmará, de forma definitiva, a escolha de cada um. Imagine estar diante do Criador e perceber que as oportunidades se foram. Imagine ouvir: nunca te conheci. Esse será o maior lamento da eternidade. Mas ao mesmo tempo, para os salvos, será o momento mais glorioso. A eternidade com Deus será a recompensa da fé. Agora eu preciso te perguntar: se hoje fosse o seu último dia, você estaria com o Senhor, ou separado dele? Essa não é uma pergunta para amanhã. É para agora. Porque a eternidade começa no próximo suspiro. Jesus disse em João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. O céu está preparado. Mas você está preparado para o céu? Talvez você nunca tenha refletido tão seriamente sobre isso. Mas o que você escolher hoje vai definir onde passará a eternidade. E essa é a decisão mais importante da sua vida. Por isso, se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: quero estar na presença do Senhor para sempre. Porque quando você declara sua fé, não é apenas uma frase. É um passo em direção ao céu. O que os mortos estão fazendo agora? A Bíblia responde: eles estão aguardando. Alguns em descanso eterno, outros em tormento e separação. Mas o ponto central não é sobre eles. É sobre você. Porque a pergunta que ecoa não é apenas o que os mortos estão fazendo agora, mas o que você está fazendo com a sua vida hoje. A eternidade está diante de cada um de nós. E a escolha é intransferível. Não existe plano B. Não existe meio termo. Por isso, decida viver para Cristo. Decida garantir hoje o destino da sua alma. Porque quando a morte chegar, não haverá mais negociações. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E prepare-se, no próximo episódio, vamos revelar outro mistério oculto da eternidade que vai transformar a sua fé para sempre. Nos vemos lá!